Oi, então essa daqui vai ser a forma de resolver a questão número 10, tá? Da lista de exercícios desta semana, como solicitado, tá? Então a questão 10 é o seguinte, ele tá falando do gás fosgênio, né? Carbono, oxigênio e 2 cloros. Desses daqui, se você olhar na tabela periódica, todos eles são ametais. Então, se você só tem ametais, a ligação será do tipo covalente, tá? Então, eu sei que é covalente. Então, eu vou primeiro fazer uma pesquisa lá na tabela periódica para ver o seguinte. Desses elementos aqui, o carbono, vou lá na tabela periódica, procuro ele. Ele é da família 14, ou 4A, e ele tem 4 elétrons disponíveis para fazer ligações, certo? São os elétrons da camada de valência. O oxigênio, por sua vez, família 16, ou 6A, 6 elétrons na camada de valência. E o cloro, que é da família 17, ele tem, ou 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Por que isso me interessa? Porque isso me ajuda a saber quantas ligações cada um vai desejar fazer para encontrar aquela estabilidade que nós falávamos que tem a ver com a regra do octeto. Então, a regra do octeto diz que todos eles desejam ficar com 8 elétrons na última camada para atingir a estabilidade. Então, se eu quero ficar com 8 elétrons, eu tenho 4, eu precisaria fazer mais 4 ligações. Esse daqui precisaria fazer 2. Esse daqui precisa fazer mais uma ligação. Ele tem que ter um compartilhamento de 1 elétron, ele tem que ter um compartilhamento de 2 elétrons, esse aqui alguém tem que compartilhar com ele 4 elétrons, né? Então, ele tem que fazer 4 ligações para ele encontrar essa estabilidade. Então, eu vou colocar da seguinte forma, eu vou distribuir os elementos, eu vou colocar o carbono no centro, por quê? Porque ele é o que mais vai fazer ligações. Tá? E vou distribuir o oxigênio e o cloro em volta, lembrando que são 2 cloros, tá? Então, eu vou colocar o seguinte, eu tenho aqui o carbono, eu vou colocar um cloro desse lado, um cloro desse lado e o oxigênio aqui em cima. E vou colocar a quantidade de elétrons que cada um tem na sua camada de valência. Carbono, 4. Então, ele vai ter 4 elétrons para fazer ligações aqui. Oxigênio tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. O cloro, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui outros 7, certo? 3, 6, 7. Agora eu vou fazer as ligações que são necessárias para que eles encontrem essa estabilidade, ou seja, fiquem com 8 elétrons na sua camada de valência. Então, se eu começar lá pelo cloro, vou começar pelo cloro. Por que pelo cloro? Porque ele só precisa fazer uma ligação. Então, se eu fizer aqui, ó, o cloro com essa ligação aqui, ele já encontrou a estabilidade dele. 7 dele mais 1, 8, fechou. Então quer dizer que esse cloro também vai fazer uma única ligação. Então, vou colocar a ligação dele com esse daqui, ó. Fechou. 7 dele mais 1, 8. Esse oxigênio, o oxigênio precisa do compartilhamento de 2 elétrons. Então eu vou fechar. Aqui tem 2 disponíveis. Então, eu vou fazer aqui a primeira ligação e aqui uma segunda ligação. E o carbono? O carbono precisava fazer 4 ligações. Se você fizer a contagem aqui, ó, do carbono, ele já tem 1, 2, 3, 4. 4 elétrons que foram compartilhados com ele. Assim como ele compartilha com os elementos vizinhos, os vizinhos compartilharam com ele. Isso aqui é um compartilhamento mútuo, né? Então, o carbono fornece aqui para o cloro, compartilha com ele, assim como o cloro compartilha com o carbono. Então, aqui já tinham 4 próprios, 5, 6, 7 e 8, então já fechou. O carbono está com as suas 4 ligações, o oxigênio precisava fazer 2 e o cloro precisava fazer 1, cada cloro faz 1. Fechamos o ciclo, todos teriam 8, né? Completariam a regra do octeto. Dessa maneira, quando eu vou escrever o resultado final, eu coloco o carbono fez compartilhamento com
o cloro uma vez, com o outro cloro uma vez, mas ele fez 2 vezes com o oxigênio. Então, nós temos uma ligação dupla aqui. Isso aqui é uma ligação dupla. E nós temos 2 ligações simples. Essa é uma ligação simples, essa é outra. Então, nós temos 2 ligações simples e uma ligação, porque são entre esses 2 elementos, dupla, tá bom?